Deus, eu te convido ao Evangelho do Senhor, segundo nos escreveu o evangelista Lucas, segundo nos escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Tome comigo a palavra, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, nos declara a palavra de Deus. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Oh glória! Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região a grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu, aqui, morrendo de fome, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém, amados? Até aqui o versículo de número 24. Curve comigo a cabeça, Pai amado e santo. Nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, fala conosco. Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Toca no nosso coração. Nos revela a tua palavra, Senhor. Nos prepara para receber a tua palavra. Nos dá a aplicação da tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, que ela percorra a terra, percorra vidas, corações, e ela produza para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, quero com você nesta manhã mergulhar um pouco nesta palavra. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, ele é conhecido como os achados e perdidos da palavra de Deus. Jesus, ele é encontrado aqui, ele é visto aqui neste capítulo, envolvido, comendo
confraternizando com pecadores, com publicanos, com pessoas de má fama e os religiosos de então, os fariseus de então, aqueles que tinham uma grande carga de valores preconceituosos, aqueles que tinham uma visão extremamente legalista acerca de Deus, vendo Jesus comendo, confraternizando com pecadores, eles vão criticar Jesus. E Jesus, para lhes revelar o que está no coração de Deus, para lhes revelar a perspectiva de Deus, como Deus vê, como Deus percebe, como Deus entende, como Deus compreende a situação do homem, da mulher do pecado. Jesus vai lhes trazer uma parábola que divide-se, podemos assim dizer, em 3 momentos. Quando ele fala da ovelha perdida e do pastor que vai em busca dela até achar e alegra-se quando a encontra, da dracma perdida e da mulher que busca diligentemente essa dracma até encontrá-la e se alegra quando a encontra. E finalmente ele chega agora, em um momento em que ele traz um exemplo, em que ele traz uma situação que agora não envolve bens, porque falando da ovelha para o pastor naquela época se falava de um bem, e alguém que perde um bem se alegra quando ver retornar ou recuperar o bem perdido. Alguém que perde uma dracma, uma moeda de valor, vai alegrar-se quando a recupera. Mas agora Jesus vai em algo cujo valor ultrapassa o de um bem. Ele agora expressa uma situação de um pai. E ele diz: um pai tinha 2 filhos. E Jesus continua o seu ensino ao dizer isso. Um pai tinha 2 filhos. Interessante é que os dedos das mãos, alguém já disse, não são iguais. E esse pai aqui revelado, esse pai aqui exposto, ele na verdade é o próprio Deus. Jesus está usando uma alegoria para falar do Pai. E é curioso que Deus, ele, na sua simplicidade, ele se coloca como homem. Deus, apesar de ser grande, poderoso, soberano, sim, todo poderoso, senta-se em um alto e sublime trono. Os serafins cercam o lugar da sua presença. E em todo tempo eles o adoram dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles adoram ao Senhor. Miríades o adoram. Mas quando Jesus trata com o homem, com o pecador, sabe, Deus é colocado apenas como homem. Na sua simplicidade de linguagem, ele apresenta a Deus como homem. Não há empáfia, não há arrogância em Deus. Tanta gente que se reveste de tanta arrogância, quer ser tanta coisa, né? Quer ter tem uma visão elevada, tão elevada de si mesmo. A Bíblia diz: não seja sábio segundo o teu próprio entendimento. Tantas pessoas que querem ser tanto. E Jesus, quando apresenta a Deus, o apresenta da forma mais simples que alguém pudesse colocar, dizendo: um pai, um homem, oh glória. Deus, o Verbo, se fez carne. O Deus Todo-Poderoso, o infinito, tomou o lugar do finito, para que o homem possa ser resgatado, para que o homem
que não pode resgatar-se a si mesmo, para que o homem que, ainda que queira engrandecer-se a si mesmo, não pode engrandecer-se na verdade diante de Deus, seja resgatado pelo próprio Deus, que se faz homem. De forma tão simples se coloca o Senhor ao dizer: um pai tinha 2 filhos, 2 filhos diferentes, 2 filhos com visões diferentes, com comportamentos diferentes, mas ainda que os filhos sejam diferentes, ainda que os filhos tenham comportamentos diferentes, tomem rumos na vida diferentes, e ainda que os filhos possam trazer desabores, decepções, Jesus diz: esse pai nunca deixou de reconhecer como seus filhos. Ele já diz: um pai tinha 2 filhos. Podiam ser diferentes, mas eram filhos deste pai. E este pai tem, no versículo 12, uma situação que é um desabor para um pai, principalmente naquela cultura, porque diz: o mais novo é o caçula. O mais novo é aquele filho que abraça mais o pai porque é mais tenro, enquanto que o mais velho já é mais homem. O mais novo é sempre o caçula, é aquele que abraça, é aquele que procura mais proteção, é aquele que depende mais. É o menor da casa, o mais novo, o mais tenro, aquele que devia ser mais apegado ao pai, aquele que é o menino do papai, é o filho do pai, o pai já de cabelos brancos, o pai já tendo vivido muito mais, é o mais novo. E o mais novo, aquele filho tão querido, chega para o pai e reivindica ao pai. E diz, na sua reivindicação, na sua liberdade de falar com o pai, na sua liberdade de dizer ao pai o que sente, na sua liberdade de colocar diante do pai o que lhe vai na alma, colocar diante do pai o que lhe vai no coração, sem temor de dizer ao pai o que pensa, sem temor, nem medo, nem pavor, não, mas com liberdade de conversar com o pai, de dizer ao pai tudo que vai no seu coração. E com essa certeza de que o pai vai ouvi-lo, com essa certeza de que o pai vai até entendê-lo, ele diz para o pai: pai, dá-me a parte da herança a que tem direito. Sabe, é um pedido terrível, porque herança é algo que a gente só fala em situação de morte. A gente só pede herança a um pai, a gente só pensa em herança vinda de um pai se o pai morreu. Mas falar de herança com o pai vivo é como dizer ao pai vivo que para si o pai está morto. É como dizer para aquele pai vivo, é como aquele filho dizendo para o pai: para mim o senhor não está mais vivo, para mim o senhor morreu, para mim o senhor não está mais vivo. E ele se aproxima do pai numa reivindicação, na qual ele diz: dá-me. E aqui ele vai revelando um pouco de como era o seu relacionamento com o pai, porque essa é uma parábola que, na verdade, mais do que falar de coisas perdidas, essa parábola fala de relacionamento. E o problema aqui é o relacionamento. É como esse filho se relaciona com esse pai. É que esse filho olha para o pai que o ama, olha para o pai que o protege, olha para o pai que o alimenta, olha para o pai que cuida dele, olha para o pai que tem sonhos a seu respeito e vê no pai apenas uma fonte, um meio para obter aquilo que quer. E por isso a sua comunicação com o pai é: dá-me, dá-me. Sabe, é aquele filho que se aproxima do pai para pedir. É aquele filho que busca o pai quando precisa de alguma coisa do pai. É aquele relacionamento que alguém só aparece quando precisa. Alguém só liga quando precisa. Alguém só lembra de você quando precisa de algo que você tem para dar. É um relacionamento baseado em interesse, mas um interesse egoísta.
no interesse individualista, no interesse de alguém que quer para si algo que alguém tem para lhe dar. É alguém que olha no outro, não quem o outro é, mas o que o outro tem para lhe beneficiar. E é assim que esse menino vai mostrando como é que ele via o seu pai. Qual era a sua visão e a sua perspectiva e o tipo de relacionamento que ele tinha com o pai. Ele se aproxima do pai por necessidade. E ele diz: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. Sabe, relacionamentos baseados em necessidades. Relacionamentos baseados em interesses. Relacionamento baseados, eu falo interesses egoístas. Eu falo interesses individualistas. Relacionamento baseados em posses, em bens, em coisas. Esses relacionamentos não vão muito longe. Esses relacionamentos não duram muito. Às vezes alguém se aproxima do pai e busca a presença do pai, porque precisa de algo da parte do pai, mas não sabe quem é o pai, não conhece realmente quem é o pai, nunca se comunica com o pai, não porque precisa de algo do pai, mas pelo prazer de estar com o pai. A ovelha do Salmo 23, lá no verso 6, vai dizer: e habitarei na casa do Senhor por dias que não terão fim. Isso fala de um relacionamento que não é baseado em ter. Não é um relacionamento baseado em dar-me. Não é um relacionamento baseado naquilo que eu quero para mim. Mas é um relacionamento baseado no prazer em estar na presença do outro. No prazer em ouvir a voz do outro. No prazer de estar na companhia do outro. Na presença do outro. O que faz falta não é o que o outro tem, mas quem o outro é. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa, vamos à presença do Senhor. Mas esse relacionamento deste filho não é baseado em um vínculo. O amor é o elo, diz Colossenses. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que cria o laço. O amor é o que prende. O amor é o que amarra. Ali em Oséias, o Senhor vai dizer de Israel: eu os atraí a mim com cordas humanas, com laços de ternura. Quando ele diz cordas humanas, laços de ternura, quando Israel era menino, eu o amei, diz o Senhor ali em Oséias. Quando Israel era criança, eu o amei, eu atraí a mim, sabe, com cordas que prendem, que amarram a mim, laços de amor, cordas de ternura. Algo que prende, algo que deixa perto, algo que não permite que se afaste, algo que o desejo de ter perto, me é caro à alma, me é caro ao coração, desejo que esteja perto de mim. Mas não era assim que o filho via o pai. Não era assim que o filho se relacionava com o pai. Ele amava o pai pelo que o pai tinha, não por quem o pai era. Ele amava o pai pelas posses do pai, pelas dádivas do pai, mas não por quem era o pai. E esse filho com esse relacionamento, tudo que ele queria eram os bens, não o pai. E por isso ele vai fazer esse pedido: dá-me, pai. Dá-me o que eu quero. Ele diz: a herança, a que tenho direito. Ele não tinha direito a essa herança, o pai estava vivo. Mas na cultura romana era possível. Na cultura romana e no direito romano, o pai podia emancipar o filho. O pai podia generosamente dotar o filho de algo, de um bem, de herança, em vida ainda. Na cultura judaica isso era inadmissível, isso era uma afronta. Ter algo do pai, até porque na cultura judaica as famílias viviam perto, as famílias viviam agregadas. Abrão quando é chamado para ir andar com Deus,
Deus lhe pede: sai do meio da tua parentela. E esse não era um pedido fácil de ser atendido por Abrão. Por quê? Porque eles viviam em família. Abrão viveu com Terá. Quando Abrão sai da presença de Terá, é porque Terá morreu. E Abrão já era de idade avançada. A idade de Abrão, ele já não era um jovem forte, não. Ele já tinha idade avançada, 75 anos. Ele já era um ancião, de certa forma. Mesmo naquele tempo. Ele já tinha muita idade, já era casado, mas viveu sempre perto do seu pai. Jacó vai viver sempre perto dos seus filhos. Isaac vai viver sempre perto do seu pai Abraão. Então as famílias daquela cultura viviam perto um do outro. Viviam próximos um do outro. E agora um filho que pede herança do pai, que não quer estar perto do pai, que não tem prazer em conviver com o pai, em construir com o pai, em laborar com o pai, em ter sonhos, em sonhar sonhos com o pai. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. São pensamentos de bem e não de mal, porque os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Sabe, tudo quanto pedimos ao Senhor, diz a palavra, muito mais e além do que pedimos e imaginamos, o mesmo Deus que é poderoso de fazer, muito mais e além do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera, porque Ele nos ama, porque o vínculo que Ele estabeleceu é um vínculo de amor. João, ele vai olhar para o eterno e ele vai simplificar o entendimento de Deus em uma expressão que diz: é amor. Ele é amor. Amor que abraça, amor que acolhe, amor que se sacrifica pelo outro, pelo bem do outro. O amor, diz Paulo, tudo suporta. O amor tudo espera. O amor não suspeita mal. O amor não procura, diz Paulo, os seus próprios interesses. Mas ele promove o outro, ele quer o bem do outro. O amor não se irrita. Oh, aleluia. E Deus é amor. O Pai é amor. E esse menino é os bens. E esse menino é o que o Pai tem. E esse menino é o que o Pai possui. E esse menino, a relação dele é dar-me. A relação dele é baseada numa coisa: me dar. Dá-me. Alguém já disse, e eu acho interessante essa perspectiva que diz: quando alguém que me procura sempre porque precisa de mim, quando alguém que me procura sempre porque tem uma necessidade, é verdade que quando aparecer, eu vou dizer: está precisando de alguma coisa, está precisando de mim, está precisando de ajuda. E aí quando a gente se aproxima de Deus, o que será que Deus sente quando a gente se aproxima de Deus? Como será que Deus nos vê quando nos aproximamos dele? O que será que ele pensa de nós? O que é que ele tem? Quando ele olha, a gente olha de cá para lá, mas Deus também olha de lá para cá. E quando Deus olha para nós, o que é que ele vê? Dá-me, Pai, dá-me. É isso que esse filho tinha para dizer para o pai. Ele não dizia: pai, me dá um abraço. Pai, me dá um pouco do teu colo, da tua atenção, do teu tempo para mim. Pai, eu quero estar mais contigo. Pai, caminha comigo. Pai. Não. Ele dizia: pai, dá-me. E dá-me, porque eu quero ser livre. Eu não me sinto preso estando na tua presença. Eu me sinto preso na tua casa. Eu me sinto preso vivendo os teus sonhos. Dá-me, pai, o que eu tenho direito. E diz a palavra: e consentindo. Porque o pai é um pai de liberdade. Porque o pai não nos quer perto dele obrigados. O pai não quer o filho perto dele, sabe? Porque o filho está ali obrigado, está ali baseado numa lei que obriga: você tem que viver perto de mim, filho. A lei me dá poder sobre você, e de modo que você não pode ficar fora do raio da minha presença, do meu comando, do meu domínio. Não, o Pai nos fez
para a liberdade. Esse pai tinha prazer em que o filho fosse livre. Não queria o filho perto dele, obrigado, a pulso, preso por um contrato, preso por uma relação contratual, por uma relação comercial. Não. Por isso o texto vai dizendo, e consentindo o pai, a vontade permissiva do pai. Não era o que o pai queria, não era o desejo do pai, não era o sonho do pai, não era aquilo que o pai tinha projetado e sonhado para o filho. Mas o pai vai consentir, o pai vai permitir, o pai vai permitir. Na sua vontade permissiva, nem sempre o pai permite o que é bom para nós. Nem sempre porque o pai permite é o ideal. Nem sempre porque o pai permite, o pai está permitindo, mas não é porque é bom. O pai está permitindo, mas não é porque é o ideal. O pai está permitindo, mas não é o que vai no coração do pai. Não é o que está lá no desejo do pai. Não é o que o pai realmente queria que o filho vivesse. Mas é a vontade permissiva do pai. Porque o filho não tem para com o pai um verdadeiro relacionamento. Por isso, o pai vai permitir. Por isso, a vontade permissiva do pai. O pai está permitindo, mas não é porque é o que é bom. O pai está permitindo por causa da dureza do coração do filho. E aqui, e consentindo o pai, repartiu a sua propriedade dos seus bens entre eles. Sabe o que eu vejo aqui? É que o pai amava tanto o filho, a tal ponto, de tal forma, e ele vai revelando esse amor, a ponto de que mesmo o filho não tendo um verdadeiro relacionamento com ele, ele diz, ainda assim é meu filho. Ainda assim não vai ficar desamparado sem os bens. Ainda que não queira viver na minha presença, não vou despedi-lo de mão vazia. É porque o pai ama mais o filho do que ama os bens. O pai ama mais você do que ama os bens que você tem. O pai ama mais você do que ama as coisas que você tem. O pai ama mais você do que ama as posses que você tem. E ele não se importa de dividir com o filho, porque ele é um pai generoso e não quer ver o filho desamparado. Ele faz nascer o sol todos os dias sobre justos e injustos, sobre os que o adoram e sobre os que blasfemam contra ele. E ele consente, da sua vontade permissiva, ele separa os bens, porque Deus... O pai não está preocupado com coisas, mas com pessoas. O vínculo de Deus não é com coisas, o vínculo de Deus é com pessoas, é com filhos. Meu filho está indo embora, mas é meu filho. Não tem um vínculo de amor comigo, mas é o meu filho. Não me conhece como realmente eu sou. Nunca quis me conhecer como eu realmente sou. Sempre me procurou por algo que eu tenho para dar, pela provisão que eu tenho para oferecer. Mas ainda assim é meu filho. Não se passou, diz o versículo 13, muito tempo. Decorridos os dias, o filho está agora com o que o pai lhe deu. O filho está agora com os bens do pai. O filho está agora com aquilo que ele tanto via no pai que interessava a ele. O que o pai tinha para dar. Ele está com aquilo que o pai tinha para dar. Decorrido o tempo, ele ainda ficou na casa do pai. Decorrido o tempo, ele ainda permaneceu morando com o pai. É curioso como alguém possa viver debaixo do mesmo teto. É curioso como alguém possa sentar na mesma mesa. É curioso como alguém possa até estar perto, possa até trabalhar junto, mas não tem nenhum vínculo, mas não tem nenhum relacionamento. Está ali não pela pessoa, mas está ali pelo conforto do lugar. Está ali porque na casa do pai tinha uma condição.
está ali porque na casa do pai tinha uma estrutura, na casa do pai tinha uma proteção, a casa do pai era um bom hotel, a casa do pai era um bom lugar para se estar. Mas está na casa do pai sem relacionamento com o pai, está na casa do pai sem conversar com o pai, está na casa do pai sem ter prazer na presença do pai, está na casa do pai sem dar ouvidos ao que o pai tem para dizer, sem dar ouvidos às orientações do pai, aos princípios que o pai tem para ensinar, aos sonhos que o pai tem sonhado, para viver os sonhos do pai. Está na casa do pai apenas pelo que o pai tem, apenas pela estrutura da casa, apenas pelo conforto da casa, apenas pelas conveniências da casa. Isso não vai durar muito tempo. Esse relacionamento não vai muito longe. Eu já obtive o que eu queria. Eu acho curioso algumas denominações que fazem campanhas. Eu chamo a campanha do Mindar. Vamos fazer a campanha do Mindar de 7 dias. Olha, você vem para a casa do pai durante 7 dias. É sempre 7. 7 dias é o número místico. É o número místico. Venha 7 dias na casa do pai. 7 dias você vem louvar o pai. 7 dias você vem adorar o pai. 7 dias você vai buscar o pai. 7 dias você vai buscar conversar com o pai. Mas essa conversa, esse louvor, é sempre dá-me. Dá-me. Dá-me, pai. Dá-me, pai. Não está pelo pai. Não está porque quer conhecer o pai. Não está porque quer se relacionar com o pai. Não está por quem o pai é. Mas está pelo que o pai tem para dar. É a campanha do Mindar. 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 Decorridos 7 dias, termina a campanha. Acaba o relacionamento. Decorrido o tempo. Decorridos os dias. Aí aquela pessoa que estava os 7 dias cumprindo o rito religioso, terminou os 7 dias, terminou o rito religioso, aí vai embora. Aí no 8º dia, desapareceu. Cadê ele? Cadê ela? Se o relacionamento não é com o pai, não vai longe. Se o relacionamento não é com o pai, é apenas pelo dá-me, vai embora. Aleluia, vai embora. Gastou aí a cameio sele camelaia. Aí o quita canteleu taio camasteia. Aleluia. Se o relacionamento é apenas pelas coisas, não vai muito longe esse relacionamento. Vai embora. O casamento termina, o divórcio é pedido, a pensão é requerida, os bens são divididos, a estrutura é o que quer. Leva a estrutura e o pai vai liberar. E o pai não vai prender, porque o filho, decorrido o tempo, ele já tem o que ele queria. Ele já tem o que ele tanto desejava e almejava no relacionamento. E o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E o pai não impediu, e o pai não prendeu. Oh glória, porque se você não me ama, eu não vou te obrigar a estar perto de mim. Se você não me ama porque eu sou, aleluia, mas se o que você quer é apenas o que eu tenho, você pode até levar o que eu tenho, você pode até levar os bens que eu possuo, generosamente eu te dou, agora a minha presença não vai contigo, oh glória, a minha graça não vai contigo, aleluia, a minha proteção não vai contigo, mas você pode levar os bens, mas você não leva a proteção, você não leva a graça, você pode até levar os bens, mas você não leva o relacionamento. Há uma diferença entre procurar a Deus porque quem Deus é, em se relacionar com Deus por quem Deus é, e se relacionar com Deus pelo que Deus tem, e se relacionar com Deus pelo que Deus dá, porque Deus dá,
terra asteia. Deus tem que me nascer, é verdade, Ele tem, me castoa. Ele é dono do céu, da terra, o ouro, a prata, todos os recursos da terra pertencem a Ele. Peca, eu sou réia. Tudo quanto existe, existe e depende dEle. Tudo quanto respira, respira e depende dEle. Tudo quanto vive, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, é verdade. Mas uma coisa é eu me relacionar com Ele pelo que Ele tem, pelo que Ele dá. Outra coisa é me relacionar com Ele por quem Ele é. Aí eu me regaste. É olhar para Ele no Calvário. Na visão do profeta Isaías, ele não tinha. É assim que o verbo diz, não é que ele tem, não, ele não tinha. O profeta Isaías usa o verbo, ele não possuía, ele se fez carne, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de todas as suas posses. Olhando para ele não tinha parecer, não tinha formosura, nenhuma beleza tinha para que nós fôssemos atraídos por ele, que nós desejássemos dele, nada materialmente. Olhando para ele pendurado na cruz, ele não tem bens para me dar, ele não tem posses para me dar, ele não tem anel para colocar no meu dedo, ele não tem carro novo, não tem apartamento de cobertura. Olhando para ele na cruz do Calvário, ele não tem casa nova, ele não tem veste nova. Olhando para ele na cruz do Calvário, nenhuma beleza tem, nada tem para que eu deseje. Ele vem apenas revelar quem ele de verdade é. Ele tira todas as suas posses, nasce uma manjedoura. Ele abre mão de todos os seus bens, toda a sua glória, e nasce uma manjedoura. Simples, humilde. Ele vem revelar quem ele é. Ele vem revelar o que é mais importante, é quem ele é. E esse filho vai embora. E esse filho parte. Esse filho vai viver aonde quer, em lugares distantes. E vivendo lá, diz a palavra, esbanjou, dissipou todos os seus bens, fora da presença do Pai, esquecido dos princípios que aprendeu, esquecido dos princípios que o Pai ensinou, esquecido das orientações que o Pai deu. Ele começa a esbanjar, ele começa a dissipar, ele cai na mão daquele que veio para matar, roubar e destruir. E ele vai perdendo tudo quanto tem, vai se dissipando tudo quanto tem. E ele viveu de forma irresponsável. Ele viveu a falsa liberdade. Ele viveu a falsa ideia de paz e amor. Ele se empanturrou com tudo quanto o mundo lhe ofereceu, com todo o banquete que lhe foi colocado diante dos olhos. E logo, ele foi sendo despossuído de tudo. E logo, ele foi perdendo tudo. Ele saiu com aquilo que o Pai lhe deu. Mas olha, tudo que o Pai lhe deu só tem valor na presença do Pai. Tudo que o Pai lhe concedeu só tem sentido na presença do Pai, no projeto do Pai. Aquilo que o Pai dá para ser usado fora da presença do Pai, aquilo que o Pai dá para ser utilizado fora do projeto do Pai, não tem valor, não subsiste, porque o propósito não é o ter, o propósito é o ser na presença do Senhor. Ele vai ficando sem nada. Ele vai perdendo tudo e ficando sem nada. Diz a palavra, coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía,
após ter perdido tudo, veio, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começa agora a passar aperto. Ele que nunca passou aperto, agora vai saber o que é aperto. Ele que nunca soube o que é não ter, ele sempre teve. Porque na casa do Pai tem abundância de pão, mas agora tinha escassez. Ele nunca soube o que era ter escassez. Ele nunca soube o que era ter que controlar o pouco que tinha para ver se dava para um pouco mais de tempo. Está acabando tudo. E agora ele se vê sem nada. Ele se vê em uma situação em que não possuía mais nada. Em que não tinha, ele que queria possuir tanto, agora não possui mais nada. Ele que queria tanto ter, não tem mais nada. Abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou agora a viver necessidades. Ele iniciou uma coisa que ele não conhecia. A vivenciar o não ter. A vivenciar a escassez. A vivência e a necessidade é tal. A situação chega a tal ponto que, coincidentemente, ele vai buscar trabalho. Por esse motivo, movido pela necessidade, ele diz: eu tenho que trabalhar. Meu pai ensinou-me sobre trabalho, eu vou trabalhar. E ele vai agora buscar quem possa lhe dar trabalho como o pai lhe dava trabalho. Por esse motivo vai empregar-se com um dos cidadãos daquela região. E sabe o que o cidadão da região faz? Quem sabe ele diz: assim como meu pai dá emprego, esse cidadão também dá trabalho. Assim como meu pai é um homem empreendedor, eu encontrei alguém que também é empreendedor. Sabe, ele está procurando a pessoa do pai em quem não é o pai. E quando ele vai buscar esse relacionamento em uma pessoa que não é o pai, quando ele vai em busca de provisão em uma pessoa que não é o pai, esse cidadão daquela região o mandou para cuidar de porcos. Um moço que foi criado para cuidar de ovelhas. Um moço que foi criado para tocar grandes rebanhos. Um moço que foi formado, que foi educado, que aprendeu desde menino princípios que o preparavam para cuidar de uma grande obra, para cuidar de um grande projeto, de um grande sonho, para viver um grande sonho do Pai. O grande apacentador de rebanhos agora será o miserável cuidador de porcos, o adversário das nossas almas, o ladrão da paz, o ladrão da alegria, o ladrão dos sonhos, o ladrão da autoestima, aquele que veio para matar, aquele que assassina projetos, aquele que assassina sonhos, aquele que destrói futuros, aquele que destrói perspectivas, aquele que destrói possibilidades. Projeto maior que ele tem é fazer daqueles que viveriam os grandes sonhos do Pai, aqueles que liderariam grandes rebanhos do Pai, serem miseráveis cuidadores de porcos. Esse é o projeto do adversário. Esse é o projeto daquele que quer se passar aqui pelo Pai sem ser o Pai. Daquele que se mostra como se fosse o Pai, mas não é o Pai. Aleluia. Ele é o enganador. Ele é o trapaceiro. É aquele que vai ao Éden e diz: vocês aqui têm que passar fome. Vocês não podem comer de nada do que pertence ao Pai. É assim que o Pai estabeleceu. Não, ele diz que a gente pode comer de tudo. Oh, glória! Ele diz que a gente pode se alimentar de tudo que é do Pai, tudo que é dele. Agora ele diz que a gente deve se guardar do mal. Do que é venenoso para a nossa vida, nós devemos nos guardar, porque vai nos trazer o mal.
vai nos levar, vai nos tirar da condição daqueles que apacentam os rebanhos do Éden, para a condição daqueles que agora são apacentadores de porcos, apacentadores no vale da morte, apacentadores de ossos sequíssimos, cuidadores de sepulturas. É a situação desse moço. E ali, vivendo naquele ambiente, que não é o ambiente da casa do pai, que não é o ambiente do cuidado do pai, que não é o ambiente da família do pai, vivendo naquele ambiente estranho, ele chegou a ter vontade de encher o estômago com vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. Você com fome tem desejo de comer o que é bom. Você com fome tem desejo de provar o que é bom. Mas esse moço, vivendo em um ambiente contaminado, vivendo em um ambiente deturpado, vivendo em um ambiente que distorce a sua própria alma, que distorce a sua própria vida, os seus desejos agora não é para o que é bom, o desejo é para o que é mal. Ele não quer comer o que é bom. Os desejos que ele tem vão de encontro à sua natureza para a qual ele foi criado, e o que ele deseja agora é o que os porcos comem. Ele deseja o cigarro, ele vai desejar a maconha, ele vai desejar a heroína, ele vai desejar a cocaína, ele vai desejar o álcool, ele vai desejar aquilo que lhe traz a morte. Ele vai desejar a morte quando foi criado para desejar a vida. Ele vai desejar a prisão quando ele foi criado para desejar a liberdade. Ele vai desejar o que lhe traz maldição quando ele deveria desejar o que lhe traz a bênção. Ele vai desejar aquilo que vai de encontro à sua própria natureza. Porque esse desejo contrário à natureza está nele. É porque está fora do ambiente do Pai. Ele está fora de um ambiente. O mundo parece ter boas coisas. A Bíblia declara e revela ao homem. Parece que os caminhos ao homem parecem ter muitos caminhos. O homem olhando, ele vê muitos caminhos. Mas esses caminhos são caminhos de morte. Esses caminhos que a princípio parecem boas coisas. Esses caminhos que a princípio parecem ter boas promessas, boas propostas. Mas ao final deles são caminhos de morte. Parecia uma boa proposta, o caminho daquele lugar, daquela fazenda de porcos. Parecia uma boa perspectiva, um bom projeto, mas era uma ilusão. Aquela fazenda, o que tinha era chiqueiro. O que tinha naquela fazenda era comer alfarrobeira, era desejar comer comida de porcos. O que tinha naquela fazenda era degradação. Parecia, mas só parecia, a realidade era outra. Por isso esse moço, ele chega a ter vontade de comer aquilo que não era bom para a sua alma. Mas ninguém lhe dava nada. Sabe, o adversário ele tira de tal forma que nem o que não presta. Até o que não presta é contado. Não presta, mas é dado contado. Oh glória! Quantos que desesperados saem para cometer crimes para poder fumar o próximo cigarro? Quantos que desesperados saem para cometer coisas atrozes pelo próximo pico na veia? Quantos que têm que viver na Cracolândia? Nas Cracolândias da vida, lutando pela próxima pedra de crack. Despossuídos de tudo, desejando aquilo que lhe traz a morte, quando foram criados para terem a vida. Foi quando caindo em si, ô queda abençoada, foi quando caindo em si, aleluia, que nesta manhã muitos tenham essa queda. Que nestas manhãs muitos têm esse baque. Não é o baque da cocaína na veia, não é o baque da heroína injetada na veia, mas é esta queda
esta queda que este moço está tendo. E foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele lembra: na casa do meu pai tem fartura, na casa do meu pai tem proteção, na casa do meu pai tem aconchego, na casa do meu pai. Ele vai entender o melhor agora. Ele vai entender o melhor nesse momento, quando ele diz: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta. Ô queda que faz levantar essa queda. Ô queda maravilhosa é essa que faz levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. E ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Agora ele não está mais preocupado com: eu pequei contra os bens, eu pequei contra a herança. Não, eu pequei contra o céu e contra ti. Porque não se trata de bens, nunca se tratou de bens. Relacionamento com o Pai nunca se tratou do ter, sempre se tratou do teu coração, da tua pessoa, sempre se tratou da tua alma, sempre se tratou dele se revelar para você, de você o conhecer por quem ele é. Porque o bom do Pai não são as outras coisas, mas o próprio Pai. É por isso que o Senhor disse lá em Mateus 6:33: mas buscai em primazia o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é procurar o Pai, a vontade do Pai, o relacionamento com o Pai, os sonhos do Pai, o envolvimento com o Pai. E a sua justiça é o próprio Cristo Jesus, a justiça de Deus por nós. E as demais coisas, as outras coisas necessárias, Ele vai acrescentar. Mas relacionamento, primazia, nunca são as outras coisas. Primazia é o Pai. Primazia é conhecer o Pai, é se relacionar com o Pai, é sonhar os sonhos do Pai, é conhecer a vontade do Pai, levantar com o Pai, acordar com o Pai, é caminhar com o Pai, é sentar com o Pai, eu ouvi a voz do Pai, é o abraço do Pai, é estar na presença do Pai, é o apoio do Pai, é o aconchego do Pai, é o braço do Pai, é o Pai. Pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me, faze-me, molda-me. Agora ele não diz: dá-me, trabalha-me, Camila, eu se transplanta-me, regenera-me, revela-me, e acá eu sei, não é me dê coisa assim, mas é molda-me, canteleche, hidequeia. Faze-me, arrudia, remineste, hidequeste. Age-me, arraste. Romia, gamalosto, hitei. Pai, faze-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se, oh glória, e saiu na direção do Pai. Está tomando o caminho de volta. Arrependimento é fazer a conversão. Arrependimento é mudar de direção, é acertar o alvo. O alvo que havia sido errado ao pecar. Isso é arrependimento. Não adianta cair e ficar na angústia, é preciso agir. Se cair, ficar na angústia, vai morrer na angústia, vai tirar a própria vida como Judas tirou a própria vida, vai ficar na depressão como Simão ficou depressivo e quis desistir de tudo. É preciso ouvir a voz daquele que diz: tu me amas,
Tu me amas, eu tenho um projeto para você. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, sai do chiqueiro dos porcos. Eu não sonhei com você sendo apacentador de porcos, mas apacenta as minhas ovelhas. Semar, comanda laste, vem viver o sonho que eu tenho a teu respeito. Vai na direção do pai, vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, muito o abraçou e muito beijou. O pai não quer saber que ele quer ser trabalhador. O pai nunca o quis para um relacionamento de contrato. O pai nunca o quis para um relacionamento comercial. O pai nunca o quis para um contrato temporário. O pai sempre o quis como filho. Oh glória! Deus não te quer e quer como um trabalhador, mero trabalhador, com carteira assinada. Ele te quer como filho. O teu lugar na mesa é de filho. Amém. E a oh glória! Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aleluia. Ele faz o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é meu Pai, Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite sim. Acredite sim, Deus vai fazer nessa manhã o impossível no teu viver. Eu quero te convidar agora. Oh, aleluia, você querido, você querida, você que ainda não conhece o Pai, vem conhecer o Pai. Eu escuto tanto falar do Pai. Aleluia. Eu sei das bênçãos que o Pai dá, é verdade, Ele abençoa. As outras coisas Ele tem em abundância. Mas eu estou te convidando nessa manhã. Vem conhecer o Pai. Oh glória, quem o Pai é. Vem para ser filho do Pai. Vem para uma aliança com o Pai. Aleluia. Uma aliança. Oh glória, em Cristo Jesus, que pagou o preço para te tirar das garras da morte, para te tirar do charco de lodo, para te tirar do apacentamento de porcos, para te tirar dos desejos que são contrários à tua natureza, para te tirar das prisões das quais o pecado e o adversário da tua alma tem te lançado. Ele pagou um preço pelo teu resgate. Vem à presença dele nesta hora.